Boa tarde, queridos amigos de casa. Com certeza vocês já ouviram falar sobre feitiçaria, mal-olhado, olho gordo, amarrações. Trouxemos um expositor para ser entrevistado, chamado Marcos Antônio Galindo. E ele vai, com certeza, responder todas as suas perguntas. Também trouxemos o nosso querido Gilbert, o cantor conhecido Gilbert, que fará um depoimento sobre a Festa Kardec. Ele vai participar no dia 19 conosco. Vamos iniciar este programa maravilhoso com a pintura mediúnica, porque está no ar um sentido para a sua vida. Caros amigos, vocês pediram e nós trouxemos novamente a pintura mediúnica. Por isso temos hoje aqui presente a Vilma Tanigawa, que é uma médium de pintura mediúnica da Fiesp de muitos anos, exímia trabalhadora, dirigente do curso do que é o Espiritismo. Vilma, as câmeras à sua disposição para os seus cumprimentos. Boa tarde a todos, queridos amigos, companheiros de ideais. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, nos envolvendo em muita luz, em muita paz e muita harmonia. Muito bem, Vilma. Vilma, eu soube que você costuma trabalhar com uma equipe de chineses, não é verdade? Sim, geralmente os colegas que têm vidência e têm mais intuição, eles costumam dizer que sentem a presença dos chineses, japoneses, ao meu lado. Olha, que maravilha. Vamos ver então, né, se hoje vai sair assim um quadro estilo dos chineses. Vamos ver, não é? Vamos ver qual é o amigo que estará conosco, né? Nós costumamos deixar à vontade a espiritualidade. Nós só trabalhamos com espíritos do bem, superiores, né, que têm realmente essa incumbência de vir mostrar o outro lado da vida, tá bom? E fazer a divulgação do Espiritismo, não é verdade? Os queridos amigos que estão sempre conosco, né, senhor? Sempre conosco, graças a Deus, né? Então tá bom, Vilma, nós vamos deixá-la à vontade e vamos agora para a nossa primeira entrevista. Nos Tempos de Jesus, um lançamento das edições Fiesp com a autoria de Humberto Fabre. Os Tempos de Jesus é uma emocionante e surpreendente história de um personagem que demonstra a importância de suas escolhas e suas consequências. Este lançamento e mais de 150 títulos das edições Fiesp você encontrará em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então através do telefone 11 3115 5544, ramal 204. O Tempo Terra, um lançamento das edições Fiesp, autoria de Roberto Vilmar Quaresma. Nesta obra, são tratados os momentos atuais do planeta Terra e os comportamentos e as atitudes que devem ser tomados pelos seus habitantes, a fim de se promoverem espiritualmente para serem hospedados na nova era, a etapa regeneração após cessar a fase transição. Este lançamento e mais de 150 títulos das edições Fiesp você encontrará em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então através do telefone 11 3115 5544, ramal 204. Já está aqui conosco Marcos Antônio Galindo, que é advogado, um exímio trabalhador da Fiesp, e hoje vai falar sobre feitiçaria. Tudo bem, Marcos? Você está bom? Tudo bem, graças a Deus. É uma satisfação muito grande estar aqui nesta casa para falarmos de um tema tão recorrente como este, né? Feitiçaria, mal-olhado, olho gordo. Quem não tem uma situação como essa, né? É verdade. Nós recebemos muitas perguntas dos nossos queridos amigos e até eu gostaria de explicar que nós não costumamos trazer o nome daqueles que fazem as perguntas, porque, em geral, eles mesmos dizem que não é o verdadeiro nome, que eles colocam um cognome porque não querem ficar conhecidos ou não querem que saibam dos seus problemas.
Por isso eu gostaria de tranquilizá-los, porque jamais nós vamos fazer uma coisa dessas, né, de trazer aqui a público os problemas que vocês tenham nos confiado. Então, um dos problemas é realmente sobre feitiçaria. Muitos perguntam, Galindo, posso te chamar de Galindo, claro, né? Claro, você é muito conhecido aqui na casa de Galindo, trabalhador da Transhistória, exímio trabalhador, né? Que bom. Então, Galindo, as pessoas perguntam muito sobre mal olhado. O que é, afinal, o mal olhado? Você poderia dar uma explicação? Claro, Silvia, eu poderia explicar sim. Na verdade, o mal olhado, por assim dizer, é uma vibração intensa, um pensamento dirigido a alguém ou a alguma coisa, normalmente decorrente de inveja, de ciúmes. Certo. Se formos remontar a história, nós vamos verificar já nos 10 mandamentos mosaicos, não cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, nem seu boi, nem seu jumento, nem seu escravo e sua escrava. Não é? É verdade. Ou seja, o homem, por natureza, tem esta questão de estar desejando o que é do outro e acaba desencadeando essas questões como mal olhado, também conhecido como olho gordo, né? Olho gordo também, Isso, é verdade. popularmente é mais conhecido até como olho gordo mesmo. Né? Então, para nós espíritas, mal olhado e olho gordo são crendices populares. Contudo, existe um fundo de verdade em relação aos desencadeamentos das pessoas que lançam aquela corrente mental que não é, olha que coisa interessante, não é o olho, mas o pensamento irradiado. E a vontade, né, de Exatamente. fazer o mal ou de cobiçar, como você disse. Exatamente. Interessante, né? Quer dizer que... então, a pergunta dos nossos queridos amigos, pega? Olho gordo, pega? Depende. Olha, a resposta Depende. de advogado, né? Depende. É um assunto em que nós estamos aqui lidando com uma certa alegria, mas exige algumas considerações, Claro, né? claro. Alguns conceitos. Em verdade, como já o dissemos, é uma crendice popular a questão do olho gordo e do mal olhado. Contudo, quando uma pessoa desfere para outra esta corrente mental energética que falamos, sim, se ela encontrar na pessoa para quem o pensamento foi dirigido uma sintonia, uma afinidade, poderá haver um processo obsessivo e, portanto, aquela pessoa poderá sofrer as consequências daquele pensamento. Ah, entendi. Todavia, é importante que se diga que pela lei de ação e reação, porque ninguém pode sofrer uma consequência de algo que ela seja inocente, ela só sofrerá os efeitos se ela, de alguma maneira, estiver sintonizada com aquelas energias. Por isso, para nós aqui, até nas escolas aqui da Federação Espírita, sempre alertamos sobre a importância do orai e vigiai. Fique atento. Né? Então, e esse orar e vigiar, é muito bom você ter feito essa referência. A gente costuma dizer, né, que é a si próprio primeiro, né? Porque a gente costuma vigiar os outros. É por caridade, né? Vou vigiar o outro, né? Ai, olha o que ele está fazendo e tal, mas a gente não percebe, às vezes, que está fazendo algumas coisas que não são boas nem para nós mesmos, não é verdade? Então, quer dizer, que se perguntarem de novo, o mal olhado pega, nós podemos dizer que sim ou que não. Vai depender da pessoa. Exatamente, porque é importante que nós façamos essa questão da conceituação que eu já acabei de falar, porque a pessoa, se eu pura e simplesmente dizer, não, mal olhado não existe, olho gordo não existe, você vai ter inúmeras pessoas dizendo, ah, mas eu sofri isso, aqui. É verdade. Até pelas aqui. Perguntas que eu recebo, é verdade. Exatamente, até aqui, quando nós proferimos uma palestra sobre este título, graças a Deus foi muito bem sucedida, a casa estava cheia. Posteriormente eu recebi um e-mail de uma pessoa que se diz frequentadora da casa, que estava muito preocupada com uma colega de trabalho em que ela tinha confidenciado a ela uma situação peculiar da sua vida, da sua intimidade, sim. E depois daquele fato, tudo para ela, nas suas palavras, começou a andar para trás. Ah, entendi.
E aí ela então falou, olha, eu estou muito preocupado com o olho gordo, e eu acho que foi isto. E aí nós recomendamos que ela lesse, na época, o resumo do material disponibilizado no site da Federação sobre mal olhado e olho gordo. Certo. Ela leu e retornou dizendo, de fato, eu preciso orar mais, vigiar mais e preciso confiar em Deus, porque se Ele é por mim, toda a corrente mental não é mais forte do que o amor que irradia de um coração. Olha que coisa bonita. É só acessar o site da Fiesp, www.fiesp.org.br, clicar no banner, ali onde aparece Jornal Espírita. Então vocês vão encontrar um texto maravilhoso, muito bem explicado sobre este tema do nosso querido Galindo, tá bom? Continuando, Galindo, vamos falar sobre esses feitiços, essas feitiçarias que são feitas com seres humanos. Nós tivemos aí na mídia há pouco tempo a mãe de um menino que o ofereceu em sacrifício numa feitiçaria, num trabalho espiritual, como eles chamam, não é? De feitiçaria. Todos os jornais noticiaram, no rádio, na televisão. E o que você teria a dizer sobre isso? O que move uma pessoa a ter essa atitude com o próprio filho, uma vez que hoje nós condenamos até a matança dos animais? É triste até de pensar numa situação como esta, né? É lamentável que ainda hoje existam pessoas que se deem ao trabalho de realizar uma situação como essa. Isso é deprimente, lamentável e depõe contra a dignidade humana. O que nós podemos dizer em relação a isto? Meu Deus, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas pessoas estão totalmente fora do caminho da verdade, por desconhecimento. São pessoas doentes, é o que nós podemos dizer. São pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que precisam de orientação. E aí a importância realmente de programas como esse para levar um pouco de esclarecimento, de orientação. Porque a melhor coisa que nós podemos fazer para o semelhante é as orientações do Cristo. Faça ao teu semelhante aquilo que você gostaria que fosse feito para você mesmo. É triste, Silvia, é triste. É verdade. Nós aprendemos no Espiritismo que o maior mal que nós podemos ter dentro de nós mesmos é o egoísmo e o orgulho. Seria o caso dessa mãe que em questão hoje aqui, de ter um orgulho tão grande, um egoísmo, a ponto de não pensar no seu filho, não? Talvez nos falte elementos para poder definir tamanha atrocidade do que se fala. Né? Mas, com certeza, é a ignorância. E entenda a ignorância como desconhecimento da verdade e que, naturalmente, envereda pelos caminhos do orgulho, do egoísmo, de se achar certa em relação àquela situação. Se formos estudar a humanidade, nós vamos ver que isso não é novo. A humanidade entendia que para aplacar as fúrias dos deuses tinha que oferecer uma alma humana, uma pessoa, né, para que aquelas fúrias fossem acalmadas. Mas hoje isso é inconcebível. Seria um atraso muito grande na evolução, não é? É inadmissível. É verdade. Inaceitável. E no caso de alguém, que a gente ouve isso muito, né, de dizer que esta mãe está obsediada. Seria o caso? Poderia ser? Mas com certeza absoluta. Qual é a mãe que entrega o seu filho em um estado consciente, vamos dizer assim? Até o instinto é o de proteger. Se ela está entregando um filho, ela está fazendo porque acredita que aquilo seja importante para a criança, para ela ou para quem ela está oferecendo. Todavia, isto é uma demonstração de conhecimento, de amor, que naturalmente, para nós espíritas, se esclarece por um processo clássico de subjugação e de realmente de obsessão realmente daquela criatura. Né? É muito, muito triste mesmo. Agora, no caso de essas pessoas que cometem isso, isso é um crime. É um crime perante as leis. Você é advogado, né? Sabe melhor do que eu não entendo muito. Mas a gente sabe que as pessoas vão presas. E na prisão, essas perguntas são recorrentes. É fácil, a pessoa se arrepende e tudo bem. O que você
pode me dizer? Porque nós fazemos também um trabalho em prisões, não é? De dar um sentido para a vida daquelas pessoas que parece que não entenderam nada, não é? E nós sentimos que a codificação espírita, com seu Evangelho segundo o Espiritismo e os outros livros todos da codificação, dão um sentido para a vida das pessoas. Vamos supor que esta mãe se arrependa. O que você teria a dizer? Muito bom. Muitas pessoas colocam, não é, a situação daquele preso que estava crucificado ao lado de Jesus e que o arrependimento estaria com Jesus naquele dia nos céus. Não é? Então, muitas pessoas associam a ideia do arrependimento para digamos, um perdão tácito e rápido, sem esforço. E, na realidade, para nós espíritas, sabemos que isso não é uma realidade. Na verdade, este arrependimento é o primeiro passo. Pode-se chamar o start para um processo de refazimento. Então, através do arrependimento, naturalmente, esta mãe voltará a refletir sobre aquela situação e terá a oportunidade para liquidar o seu débito perante as leis universais, as leis de amor, justiça e caridade, da qual ela foi uma infratora. Então, ela sofrerá as consequências destas leis e, por um processo expiatório, né, ela terá que pagar essas consequências. Olha, foi muito boa a sua explicação, realmente. Porque as pessoas ficam pensando assim, quer dizer que é só eu dizer que estou arrependida? Não é assim, né? É um começo, é um start, como você falou, de um processo longo, não é? Porque quanto maior a dívida, maior o compromisso. Aí, dessa pergunta viria uma outra. Como nós acreditamos em reencarnação, né? Nós espíritas todos, como ficaria a vida dessa mãe, ou como ficará, no caso isso aconteceu de verdade agora aí, como ficará a vida desta mãe e deste filho? Suponhamos que ela se arrependa, numa próxima encarnação. Muito bem, eu até acrescentaria um pouco mais, além de acreditar na reencarnação, eu sei, eu sinto por todas as minhas fibras do meu ser. Que bom. E com relação a essa mãe, dentro desse processo, para nós espíritas sabemos que ninguém está no lugar errado, com o amor trocado, é sempre pela divina sabedoria que nós acordamos todo dia com a família que nos é ideal, com a família onde nós vamos, digamos, seguir o nosso processo de evolução. E dentro desta linha, naturalmente, tanto este filho quanto esta mãe estavam unidas. Só Deus e eles mesmos sabem exatamente as razões, mas eles terão ambos a oportunidade de se perdoarem reciprocamente, tanto o filho em relação à mãe, quanto a mãe em relação ao filho, porque quando você olha esta situação sob o prisma do agora, estará se tendo uma injustiça contra este filho. Mas pelo processo de múltiplas existências, talvez isso não seja uma realidade, digamos, tão clara. De tal sorte que somente quando o amor, que é o que dá sentido à vida de qualquer criatura, se fizer presente na vida destas criaturas, a sua existência terá um novo sentido, uma nova direção. Então, veja bem, a gente vê como aí é importante a reencarnação, não é? Para que os espíritos se acertem e se amem de verdade. Um dia, pode não ser nessa encarnação, na próxima, mas um dia, com certeza, como Deus é sábio e é Pai realmente. A gente sente que Ele nos educa, que não é verdade? Porque se esta mãe, que todos hoje estão condenando, tenho certeza que a maioria das pessoas ficou indignada com uma notícia dessa, ela tem a oportunidade de reparar o erro. Não é? Isso é só Deus, tão misericordioso, né? E o Espiritismo consolador para nos trazer essa importante informação. Galindo, nós precisamos fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já já. Mediunidade, Ferramenta Divina, um livro de Humberto Fabre, edições FEESP. O que é mediunidade?
Humberto Fabre consegue penetrar no universo das dúvidas mais frequentes sobre o assunto e, de forma didática e simples, responder a todas elas. Este lançamento e mais de 150 títulos das edições FEESP você encontrará em nossa livraria na Rua Maria Paula, número 140, ou então através do telefone 11 3115 5544, ramal 204. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Marcos Antônio Galindo, respondendo perguntas sobre feitiçaria. Galindo, você teve uma experiência em um programa de televisão que você estava contando lá nos bastidores a respeito dessa concepção de unicidade de existência, porque nós estávamos falando do perdão divino que sempre existe para nós espíritas. Sim. Mas como fica isso na unicidade de existência? Nós estávamos exatamente pensando sobre isto, porque quando você analisa as ocorrências de uma vida apenas com o prisma da unicidade da existência, algumas coisas não se encaixam, algumas coisas ficam sem lógica. E eu me recordo em passado recente de estar vendo um programa de televisão ao vivo em que se discutia sobre o arrependimento. E aí então o assunto começou a girar em torno daquele maníaco do parque, né? Sim, muito conhecido esse caso. Aquela questão muito triste que aqui na capital. E então algumas pessoas de origem religiosa começaram a discutir aquilo, né? Alguns defendiam a ideia de que apenas o arrependimento já era suficiente para que ele estivesse salvo. E todos gravitavam em torno desta questão. E o programa sendo ao vivo, começaram a surgir pessoas. Quer dizer então que só basta se arrepender e está tudo certo? Não, não é só se arrepender e está tudo certo. O arrependimento, já dissemos e vamos repetir, é o start, é o início. Você precisará, com o suor do teu rosto, com a força do seu trabalho, e veja nesse trabalho a caridade, a humildade, a resignação e a coragem para enfrentar nos embates da vida os obstáculos naturais e vencê-los para, desta forma, vencer-se a si mesmo e superar todo aquele processo que levou você naquele passado a cometer aqueles crimes e desatinos. Normalmente, Silvia, se dá, sabe de que forma? Na forma de serviços à comunidade, normalmente se dá de serviços realmente ao próximo. De que forma? Servindo realmente, tentando compensar. Se uma mãezinha, por exemplo, por circunstâncias que só Deus já sabe, comete às vezes um crime contra o seu próprio corpo, tirando, por exemplo, a vida de um filho, cometendo um aborto. Eu não posso dizer a ela que ela está condenada, porque Deus não a condena, quem sou eu para condená-la? Por outro lado, eu não posso dizer que ela tenha que sair por aí tirando um filho, porque sabemos que isso é contrário às leis divinas e é um crime diante dos olhos de Deus. Mas eu não posso deixar de dar a ela o consolo de dizer que um pai sempre perdoa. Mas ele perdoará através do seu esforço. Porque quantas mãozinhas hoje não estão se levantando aos céus pedindo amparo? E ela não pode, então, ter tido aquele start naquela situação, naquele momento, e começar a salvar centenas, quem sabe milhares de vidas. Ou seja, de algo triste, doloroso, que ela terá consequências e terá responsabilidade, mas ela não pode tirar uma lição boa, como diz no ditado popular, do limão fazer uma limonada no dia de muito calor. É verdade. Então, nesse sentido, você quer dizer que a pessoa precisa se reformular completamente, até no seu teor vibratório, né? Diríamos, né, para os nossos telespectadores, que nós somos conhecidos pelo nosso teor vibratório, por nossa aura, né? Porque nós temos algumas perguntas de telespectadores, estou aproveitando, nem estava aqui nesse programa, não estava. Mas como que você conhece, se perto de você, às vezes as pessoas têm sensibilidade e sentem que um espírito está perto. Então, elas querem saber quando que é obsessor e quando que é mentor. Muito bem. Jesus já dizia, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Kardec vai parafrasear isto,
E nos dirá algo mais ou menos do tipo: me diga em que tu pensas, em que tu vibras, em que estágio de pensamento você está, que eu te direi quem tu és. Portanto, de acordo com a faixa vibracional de cada uma dessas pessoas, é que nós podemos classificá-las, vamos dizer, do ponto de vista evolutivo espiritual. E vejamos o seguinte: hoje a Silvia está bonita, está aqui, sempre está bonita, né, Silvia? Mas hoje está para os nossos amigos de casa. Mas os espíritos não veem a Silvia assim, eles veem as emanações vibratórias do seu coração, que são ainda mais bonitas do que a roupa que você está vestindo hoje. Né? Ou seja... Consertou, ainda bem. Eu tenho esposa em casa, é bom aprender essas técnicas. Eu tô vendo, obrigado. Mas enfim, então os bons espíritos veem o amor que uma pessoa tem. Brincadeiras à parte, é o amor que nos distingue, é o amor que demonstra realmente quem nós somos. O Evangelho está repleto de situações como essa. Costumam dizer que nós temos essa carteira de identidade do lado de lá, né? É verdade. Nós somos conhecidos pelas nossas emanações fluídicas do bem ou do mal. Então, nós somos conhecidos muito mais rapidamente do que se nós mostrássemos a carteirinha de identidade. É verdade. Galindo, e qual seria, então, o remédio contra o olho gordo? Ótima pergunta. Olho gordo, o melhor remédio. Eu vou falar o óbvio, que todo mundo sabe, mas que poucos praticam. Ter fé em Deus, confiar em Deus. Deus não desampara, Deus é mais forte do que tudo, de que todos. Ninguém poderá fazer nada contra você, contra mim, se nós não contribuirmos para isto. E Deus, justo e misericordioso, com as suas leis de infinita bondade e justiça, não permitiria que isso acontecesse. Mas penso que algumas coisas são fundamentais. Fé, confiança. E a fé, Silvia, para nós espíritas, é uma fé raciocinada. Eu brinquei com você há pouco, fiz um trocadilho. Quando eu acredito, eu falei, não, eu sei. Porque as palavras têm força. E nós precisamos ter a consciência de que devemos crer em Deus. Porque estamos aqui e existimos pelo seu amor. Então devemos crer nele. E uma história mostra bem isso aí. É uma história simples que meu tio contou para mim quando eu era criança, na sua simplicidade. Eu sei que algumas pessoas conhecem diferente. Se você, telespectador, conhecer diferente, veja essa versão da nossa parte. Tinha um sujeito que andava pelo mundo com seu cavalo alazão. E depois de muito caminhar, ele estava lá no sertão de Minas Gerais, não tinha um lugar para se hospedar. E ele tentou, em vão, procurar um lugar onde pudesse se hospedar e não dava. E a noite já ia caindo e ele viu uma pequena fazenda. E ele resolveu pedir abrigo. Não tinha lugar. E ele então se precipitou adentro da fazenda, foi bater a porta. Quando ele colocou a mão na porta, saiu um homem lá, todo esbaforido, com os cabelos esvoaçantes, falando, o que o senhor quer? E eu falei, mas como? Desculpa, eu só vim... Acaso o senhor é médico para estar batendo aqui para me trazer ajuda? Aí o senhor, desculpa, eu não sei, mas de repente eu posso te ajudar. O que está acontecendo? E naquele estado de necessidade, e olha que coisa interessante, quando a pessoa está no estado de necessidade, ela procura tudo, tudo. Onde diz que é bom, leva. Quem tem criança sabe disso, né? Dá de tudo para a criança por conta da superstição. Mas enfim, aí a pessoa... falou, olha, eu posso ter a solução para o que o senhor está vivendo. Acaso o senhor é médico? Falou, mas eu posso ter. E ele então contou ao homem que estava lá o que estava acontecendo. A sua esposa estava em trabalho de parto, era um trabalho muito sério, a parteira não estava conseguindo resolver a situação e eles estavam ali sem saber o que fazia. E aquele homem disse, foi Deus que me enviou aqui, porque eu tenho a solução para o seu problema, eu tenho a solução para o que o senhor está passando agora. E o homem, naquele estado de desespero, como já disse, aceitava tudo, por falta de melhor coisa vai você mesmo, né? Sim. E aí então o homem falou, me traga uma fita vermelha. Ele imediatamente trouxe uma fita vermelha. Me traga uma folha em branco. Trouxe uma folha em branco. Me traga lápis. Me traga algumas coisas. E ele fez aquilo que nós conhecemos como um patuá. E ele começou a escrever no patuá, dobrou, colocou naquele papel, um paninho branco, fechou e disse ao homem, agora o senhor vai com muita fé, com muita confiança e coloque sobre o ventre da sua esposa e confie, porque tudo vai dar certo. O homem assim o fez.
Deu certo. Tudo transcorreu bem, a criança nasceu, todos estavam bem. E aí então o homem ficou muito agradecido e foi lá agradecer ao viajante. Só que já era de manhã e o viajante já tinha seguido viagem, já tinha ido embora. E aquela história correu pelo vilarejo, todo mundo conhecia essa história. E dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Pois aconteceu. Naquela mesma fazenda, a situação se repetiu, só que com um desdobramento. Agora não era uma mulher em trabalho de parto, eram duas. E então se estabeleceu-se uma celeuma. E agora só temos um patuá. Como resolver a situação? Aí alguém teve uma ideia daquelas maravilhosas. Vamos desfazer este patuá com todo cuidado, com todo carinho. E vamos fazer 2. E tudo se resolve. E assim o fizeram. Desmancharam, desataram os nós, colocaram tudo ali e foram olhar a oração. Você sabe o que estava escrito? Não. Se para eu e meu cavalo alazão tá bom, que me importa saber se mulher pariu ou não. E seguiu viagem. Vocês devem estar rindo, né? Tudo bem que eu não sou um comediante, não tenho dom para piada, mas existe um fundo de verdade muito grande nessa história. A fé precisa ser raciocinada. Nós precisamos entender por que precisamos confiar em Deus. Não devemos acreditar em Deus porque alguém nos disse que é importante acreditar em Deus. Precisamos acreditar em Deus porque existimos. Não somos obra do acaso da natureza que aconteceu do nada. Estamos aqui por obra e amor de Deus. E se estamos passando por uma dificuldade, seja ela de que natureza for, com certeza nós haveremos de triunfar se tivermos Deus em nossas vidas. Então, se você está passando por alguma situação dessas que se dizem popularmente como olho gordo, mal olhado, inveja, mandinga, ou seja lá o que for, confie em Deus, porque contra você não haverá nada, porque Ele pode tudo. Já dizia o apóstolo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Muito bem, Galindo, muito bem mesmo. Foi ótima essa sua história, ilustrou bastante tudo isso que você está querendo nos passar. Bom, Galindo, continuando, nós temos perguntas também sobre as amarrações. Que em muitos postes da cidade de São Paulo nós encontramos essas placas se referindo a amarrações. Amarra o seu marido, trago de volta a sua esposa. E o que você teria a dizer para nossos telespectadores sobre esse assunto? Olha, eu tenho muita coisa a dizer e uma das coisas que eu acho muito importante, eu queria aproveitar a oportunidade, é para explicar que isso que se vê nos postes não é espiritismo. A primeira consideração. Nós espíritas respeitamos o livre-arbítrio, respeitamos as individualidades e não compactuamos com certos posicionamentos. Né? Então, a primeira coisa que nós teríamos a dizer é isso. Isso não é espiritismo. Isso é espiritualismo e sobre outros aspectos ainda. Bom, quanto a essa questão das chamadas amarrações, eu mesmo já tive a oportunidade, aqui próximo, aqui na Avenida 9 de Julho, vendo lá um cartaz dizendo: traga o seu marido de volta e pague-me somente depois dele ter voltado. Ou seja, satisfação garantida ou não paga nada. E aí então nós podemos falar, mas então isso funciona mesmo? Não sejamos ingênuos. O desconhecimento da verdade é que faz com que pessoas acabem enveredando por este caminho. Nós espíritas estamos longe de sermos chamados pessoas de supersticiosas, mas esse é o conceito clássico de superstição, que é o sentimento religioso baseado na ignorância de uma pessoa que, por desconhecer os fenômenos da vida, se dá ao trabalho de procurar alguém nestas condições e, pior, pagar por isto. Que para nós espíritas temos como lema: dar de graça o que de graça recebemos. Logo, se existir algo, digamos, de puro, teria que ser de graça, jamais se cobrando. Mas, enfim, então, mas funcionou. Vamos imaginar que tenha dado resultado, que desamarrou. A Nossa Senhora dos Desatanós foi lá, desamarrou e voltou. Sim. Vamos imaginar. Então, funcionou? Quando uma pessoa se submete a uma situação como essa, ou seja, de procurar uma
vou colocar entre aspas, pseudo-vidente, um médium, dê o nome que quiser, para que esta pessoa possa interceder naquela relação amorosa, ela muitas vezes está sujeita a tudo, inclusive a se humilhar diante da pessoa amada ou do objeto desejado. E nestas circunstâncias, muitas vezes por comodismo, por facilidades, a pessoa ou objeto tende a voltar para aquela criatura. De tal sorte que não estaria sendo necessariamente a influência dos bons ou dos maus ou dos espíritos naquele processo, porque o livre-arbítrio precisa ser respeitado, né? Então, pode acontecer de voltar por uma casualidade, como qualquer pessoa, como qualquer casal que briga, e passado algum tempo, o tempo é um senhor para a vida, ele resolve voltar. Mas daí dizer que tenha sido consequência direta daquela amarração, aí é outra história. Aí mereceria um estudo, talvez até um outro programa especial, porque o assunto é extenso e em tempo diminuto é até difícil falar. Então, mas é importante você explicar isso, porque as pessoas, às vezes, usam dinheiro que não tem, sabe? Acabam com a poupança, acabam vendendo o carro ou algum outro bem para poder pagar esses pseudo-médiums, como você mesmo disse aí, não é? E é muito triste, né? Então, eu acho que você está prestando um grande serviço para nossos telespectadores de explicar isso, que as pessoas, sabe o que acontece, Galindo? Eu até vou contar o que aconteceu um dia aqui comigo, uma senhora perguntando, me explicando o que tinha feito, que ela foi fazer essa desamarração. Aí ela foi para desamarrar, porque disseram que estava amarrado o marido dela numa amante. Então ela foi para desamarrar. Então ela contou toda a vida dela para tal vidente, ou pseudo-vidente, ou pseudo-sábio e tal. Porque cobra, não é? Então, como aqui todo o nosso tratamento é gratuito, a assistência espiritual é gratuita, a gente já acha estranho mesmo isso. Aí eu perguntei para ela, deixei contar tudo que ela contou para a vidente, tudo. De repente eu perguntei, você conversou com o seu marido a respeito? Não. Olha aí. Então, eu acho que nós podíamos abordar esse assunto de as pessoas mais conversarem com outras pessoas que acham que estão poderosas, porque se dizem poderosas. Eu amarro, eu desamarro, eu faço isso, eu trago, eu levo, eu faço o que aconteça. Na verdade, o casal não conversa, não tem aquele amor verdadeiro de confiar, né? E realmente se entender. Porque se isso acontecesse, não precisaria de ninguém fazendo esse trabalho, entre aspas, como é dito. Não é? O que você poderia dizer sobre esses casamentos que são assim desfeitos, muitas vezes nós sabemos pelo próprio casal. Não tem amarração nenhuma de fora. É porque realmente a combinação fluídica ali de amor não está sendo suficiente. Silvia, ótima pergunta. Às vezes nós somos inspirados, eu tenho certeza que você o foi agora para fazer essa pergunta. Penso que a humanidade hoje precisa rever alguns conceitos, alguns valores. A maioria das pessoas se casam para serem felizes. Exatamente. Mas nem todas estão dispostas a fazerem o seu companheiro, a sua parceira, você foi feliz. Excelente nessa sua colocação. E quando as pessoas têm essa ideia de serem felizes dentro de um casamento, elas estão colocando a sua felicidade nas mãos da sua companheira, do seu companheiro. E quando não há correspondência do que ela espera, começa a haver os desajustes, começam a haver os problemas. E a primeira consequência destes problemas, eu digo por experiência prática, militando na área de família, em processos tristes, dolorosos de divórcios, que não existe diálogo entre, não vou dizer entre o casal, entre a família. Diálogo fraterno. E daí, uma coisa muito importante para ajudar nessas ideias de amarração, de feitiços, de olho gordo, mal olhado, uma coisa que nós nos esquecemos e que foi orientada pelo Divino Mestre, querido Jesus, o Evangelho no lar.
a oração dentro do lar, onde a família vai ter a oportunidade de conversar fraternalmente sobre o dia a dia, sobre as coisas da sua vida. Dentre elas, por exemplo, o marido e mulher conversarem entre si sobre o que um não gosta em uma situação comum da vida. Então, muitas vezes, ela diz, eu não vou falar isso a ele porque eu vou aborrecê-lo, não. E ela vai, digamos, armazenando isto, até o dia em que ela não aguenta mais, estoura e descarrega tudo. E ele também. Então, dentro de um processo familiar, as pessoas precisam entender que elas não são iguais. Elas são diferentes. E o que elas precisam ter uma para com as outras é respeito. Respeito não significa que tem que aceitar o que ela pensa, o que ela deixa. É respeito. Eu posso não concordar, mas você tem a sua individualidade, eu respeito, e vamos seguir em frente e vamos entrar num consenso em termos das nossas divergências. Mas um consenso baseado no amor. Quando isso acontece, estas ideias de amarrações, de olho gordo, de mal olhado, todas elas acabam caindo por terra, porque são essas coisas comezinhas da vida que desencadeiam os processos por onde alguém acaba, olha, está acontecendo isso comigo porque fulano, beltrano, né? Então é um processo interessante. Nossa, mas olha, foi muito boa essa sua explicação realmente, porque as pessoas realmente não estão pensando no casamento como um doar-se, e sim só ficar feliz, né? Você explicou muito bem, muito bem. E olha, infelizmente, vou dizer uma coisa, infelizmente, não tenho nada contra psicólogos, nem podia ter contra todos não, mas há uma linha de psicologia que diz que você tem que ser feliz e acabou. Quase uma obrigação. Quase que é uma obrigação. E a mídia também, às vezes, impõe isso. Você tem que ser feliz. Alguns programas de televisão que nós assistimos também, olha, mas não deu certo, não deu. Não deu certo, não deu, mas aquela pessoa está pensando só nela, isso é um egoísmo muito grande. Não é? Eu achei que você foi muito feliz nessa sua explicação, porque muitos problemas de família acabam acontecendo pela falta de paciência, de amor verdadeiro, né? Porque quando você está só apaixonado, aquele começo, aquelas primeiras semanas... Aqueles devaneios. Na verdade, a paixão não é amor, né? Nossa, Galindo, você foi muito feliz nas explicações. Eu não sei nem como agradecer, porque eu gostaria de estar aqui com você mais tempo, o dobro ou muito mais, mas infelizmente já estou sendo avisada que o nosso tempo está acabando, então gostaria que deixar as câmeras para as suas despedidas, com a promessa de que virá a próxima vez aqui. Nós vamos falar... Vocês estão vendo, ela está prometendo. Não, eu estou querendo que você prometa vir. Da minha parte está prometido. Então tá bom. Só combinar dia e horário, estarei aqui, se Deus assim permitir. Tudo bem. Então, queridos amigos, nesse instante nós vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já com vocês. 10ª Festa Beneficente de Rua Típica Francesa, em homenagem a Allan Kardec, dia 19 de outubro, das 10 às 19 horas. Shows com artistas como Gilbert, talentos como Tobias da Vai Vai, Elizabeth Rosa, Elvis by Elder, Graça Cunha, Fernando Gabriel, Os Realistas e muito mais. Pratos típicos franceses, iguarias como cassoulet, ratatouille, macarrão à parisiense, macarrão à moda de Lyon, refrigerantes e sucos, crepes doces e salgados, bolos, tortas, baguetes, petit gâteaux, pão francês com linguiça, quiche Lorraine, brinquedos gratuitos para as nossas crianças, pintura mediúnica no saguão do prédio e um bazar no mezanino. Venha nos prestigiar você também no dia 19 de outubro, na Festa Típica Francesa, em homenagem a Allan Kardec. Iniciamos nesse instante o quadro Depoimentos.
E trouxemos hoje, como eu já havia anunciado, uma personalidade muito importante no meio artístico, e é uma pessoa que nos ajuda muito na casa. Ele participa este ano da 5ª festa em homenagem a Allan Kardec, uma festa que vocês vão ver durante o programa, que nós vamos anunciar e dizer para vocês tudo que vocês poderão usufruir aqui na Rua Maria Paula. Então nós estamos apresentando hoje para vocês o Gilberto, o conhecido, o famoso cantor, conhecido em São Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. Gilberto, que prazer ter você aqui no nosso programa. Eu fico feliz, espero trazer sorte para vocês, porque me dá muita honra de participar desse momento único que é a homenagem a Allan Kardec. Então, realmente, eu recomendo a todos vocês, espíritas ou não importa, Exato. Ser humano, tá? De vir aqui e aplaudir tantas e tantas atrações, realmente, não estou falando de mim, estou falando das outras atrações que estão sempre presentes em todos os aniversários, em todos os momentos em que vocês fecham a Maria Paula, né, a rua. Exatamente, nós temos uma festa bastante familiar, onde todos podem trazer os seus filhos. Nós temos brinquedos, né? Ao longo de toda a Maria Paula, brinquedos de escorregadores de 3 metros de altura, e todos esses brinquedos são gratuitos para as crianças. O show que os nossos artistas dão também são gratuitos. O Gilberto, vocês imaginem que é uma festa típica francesa. E o Gilberto canta aquelas músicas que vocês conhecem, maravilhosas. Um dia, Gilberto, você tem que vir até o nosso programa para cantar uma música ali, uma das tantas músicas lindas que você canta, que você encanta a rua. Na hora que o Gilberto canta, a rua lota. Nós não temos um lugar para sentar, para nada, e fora o que a emoção também, né? A emoção é muito grande e ele é um grande amigo, também amigo da família espírita, e nós somos amigos da família do Gilberto. Ele traz todos os parentes dele e nós ficamos muito felizes. Realmente é uma festa que transcende, né, até a nossa emoção. Eu sempre convido muitas pessoas que fazem parte desse mundo, que respeita a obra de Allan Kardec. Eu acho que é muito importante tomar um momento espiritual gostoso nessa tarde que vocês fazem sempre. O dia inteiro, das 10 às 19 horas, nós teremos shows desde o momento que começa até às 19 horas. O Helder vem também? O Helder também, o Tobias, a esposa vários dele. Também. Todos os artistas, nós vamos, em determinado momento aqui do programa, nós vamos dar o nome de todos eles para que vocês saibam, né? Os horários também, que ainda nós não temos muita certeza dos horários, mas temos a certeza que todos vão comparecer. Então nós agradecemos, Gilberto, e gostaríamos que você dissesse, para que nós estivéssemos bem pertinho de você todos os dias. Nós sabemos que você tem programas na rádio. Você podia dizer para os nossos telespectadores, nas rádios? Na verdade, então, eu tenho um programa na Alfa FM 101.7, e com muito prazer eu vejo esse programa em primeiro lugar em São Paulo, entre quase 35 emissoras aqui de São Paulo. E eu faço a La Page, né, que é um programa de manifestações culturais francesas, e programa esse que eu também faço na Rede Bandeirantes. São mais de 60 emissoras pelo país todo, em que eu faço a La Page todos os dias também, e Chanson d'Amour, que eu acabo de lançar fazem uns 3 meses, 4 meses atrás, e já tomando conta da noite aqui de São Paulo, o que me deixa muito feliz, porque eu acho que é feito com o coração, sabe, Silvia? Eu acho que tudo que você transmite saindo de dentro do seu coração, da sua alma, em forma de poesia, de canção, de arte, de pintura, realmente o que transcende qualquer tipo de coisa. Isso eu sinto pelas manifestações dos ouvintes que me escrevem no e-mail, no Facebook, no fanbook, tudo que você puder. Todos os books. É o fanpage. Muito bem, então, Gilberto. Eu estou também na Bradesco Esportes FM. Você vê que eu não paro, né? Eu cuido da parte Eurosports, que são todos esportes europeus, tudo que acontece na Europa, e a produção é do meu filho, Jonathan Stein, que, aliás, tem se
se revelado como um ótimo produtor radiofônico. A canção faz cantar nossa memória. E eu acho que nada mais justo do que a gente cantar aquilo que o povo quer ouvir, aquilo que foi sucesso, aquilo que a gente sente que, de repente, tem um retorno espiritual da canção. Porque a música, quando ela é feita realmente espontaneamente, nada de montar, eu vou fazer uma música para ganhar dinheiro. Quem faz isso acaba fazendo uma música comercial, uma música que pode até vender, mas não tem uma conotação de ficar, não digo para a eternidade, porque eu faço agora, esse ano, 50 anos de carreira. Então, de repente, eu acho que eu consegui manter a credibilidade por parte do público me respeitando e vice-versa, claro. Se eu não respeitasse o público, jamais teria todo esse monte de pessoas que me acompanham nos shows, me acompanham comprando disco. E o disco agora está meio estranho, porque as pessoas pegam uma música só pela internet, não precisam comprar o CD. Né? Mas, infelizmente. Não, mas tudo bem. Acho mas olha, nós queríamos ressaltar a sua alma generosa, porque ele dá um verdadeiro show na Avenida Maria Paula e gratuitamente. Como a nossa festa é beneficente. E o meu quarteto vem também. E o quarteto também, ele traz tudo, todos os equipamentos, não é? Ele canta com aquela alma maravilhosa e tudo ele faz da sua bondade, realmente, porque ele sabe que essa festa é beneficente, que nós temos assistência social, creches, asilos, cursos profissionalizantes, almoços, jantares nas outras sedes onde nós praticamos assistência social, e ele sabe disso. Não, e é sério, porque se não fosse sério, jamais eu estaria nem na festa nem aqui. É verdade, realmente, com certeza. Eu me sinto muito feliz de participar de um projeto tão honesto, no mundo em que, de repente, você... O que me pede para fazer show beneficentes, mas eu não sei, como eu não conheço, então eu faço alguns em que eu sei e tenho certeza absoluta que vai ter um fim, realmente, sem ser lucrativo para algumas pessoas, e sim lucrativo para todas as pessoas envolvidas. Que a federação, ele conhece, nós temos, além dessa assistência social que eu falei para vocês, nós temos também toda a assistência espiritual, e no total do ano, nós demos o ano de 2012, 8.640.000 atendimentos, entre assistência social, área de ensino, que nós temos 8.000 alunos, e toda essa assistência social que eu enumerei para vocês anteriormente. Então é um trabalho bastante bonito da federação, e nós ficamos assim emocionados e felizes de você compreender e você nos ajudar. Muito obrigado. Muito obrigada, Gilberto. Todos vocês, todos lá na Maria Paula, tá? A bientôt. Muito obrigada, Gilberto. Vocês puderam acompanhar durante o programa o desenvolvimento do trabalho mediúnico que ficou registrado nessa tela. Então, eu gostaria de perguntar para a Vilma Tanigawa, que aqui esteve, não é? Durante todo o programa, como foi hoje o trabalho com os espíritos? A sensação sempre é muito agradável, né, Silvia? Aí nós sentimos assim a influenciação dos amigos, parece que eles ficam assim do nosso lado, nos dando cobertura, sustentação, e é uma pena que a gente não possa identificar, né? Mas vamos ver se com o tempo, quem né, você sabe, vai futuramente, quando a mediunidade estiver mais aflorada, aí com certeza, quando chegar o momento, eles irão se identificar. Muito bonita a sua sinceridade para com os nossos telespectadores, não é verdade? Vilma é médium de pintura mediúnica, mas não é médium vidente, então ela diz que não viu o espírito pintando, mas ela sentiu naturalmente. Sim, a presença sempre, né? Sentiu a presença, com né? Com certeza. Muito bem, Vilma, muito obrigada por ter estado conosco, esperamos você mais vezes. E essa linda tela será exposta aqui no saguão da nossa sede Maria Paula. Vamos nesse instante para a psicografia do dia.
psicografia de hoje, vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer através da psicografia de Chico Xavier sobre as oferendas. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica a que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos, não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas aos serviços do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado às particularidades terrestres. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifícios nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Encerramos o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Esperamos todos vocês aqui na frente da Federação de São Paulo, na Rua Maria Paula, para a grande festa de rua típica francesa, dia 19 de outubro. Não esqueçam. Até lá!